Senhores, boa noite. Espero que todos estejam bem. Dando sequência às nossas aulas, né? Aula passada nós falamos sobre EPI e EPC, né? Falamos sobre acidente de trabalho, quais são os tipos de acidente de trabalho, típico de trajeto, né? Tá? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é doenças ocupacional, tá? Ou seja, doença profissional, doença do trabalho, ou doença relacionada ao trabalho. Qual a diferença entre elas, né? Então, veja bem, a doença profissional, né, é a doença também chamada como doença ocupacional, né? Acontece em decorrência contínua da exposição ao trabalho, certo? Tá, a exposição ao risco físico, químico, né? E os outros, né? E outros riscos, né? Certo? E esses agentes são responsáveis por desencadear ou agravar a doença no organismo do trabalhador, certo? Então, é aquela adquirida em consequência do exercício do trabalho, certo? Então, por exemplo, assim, tem vários exemplos que a gente pode citar, né, doença profissional, né? Então, por exemplo, o soldador que desenvolve catarata devido à emissão de luz ultravioleta, né, cada solda, não é isso? Tá? Até mesmo um profissional do esporte aí que sofre uma lesão, né? Ele é profissional, ele está no trabalho dele, então ele sofreu uma lesão, é doença profissional, tá certo? Tá ok? Nós temos aí a silicose, né? Nós temos o saturnismo, tá? Que é a intoxicação por chumbo, certo? Nesse tipo de doença profissional, em se falando de nexo causal, o que é nexo causal? É quando a doença, né, ela já está relacionada à atividade, à profissão, certo? Então já há um nexo causal direto, certo? Tá ok? Então, por exemplo, nós temos aqui outros exemplos, né? Eu já falei do chumbo, né? A perda auditiva, né, causada por ruído, pneumocose, anemia, né? Devido aí à anemia plástica, né, devido ao pessoal que trabalha nas indústrias plásticas, né, hepatite, leptospirose, certo? E qual que é a prevenção, né, da doença do trabalho? Tá? Primeiramente, a gente parte do princípio que teria que ser lá no reconhecimento, né, na avaliação. Então, ou se elimina, né, se elimina esse risco para que a pessoa não venha desenvolver, né? Ou faz a proteção coletiva, né? O EPI, no caso da proteção auditiva, poderia ser o protetor auditivo, né? Aí, certo? Pessoas com saturnismo, né? Colocar uma ventilação ou uma estação exaustora, né? Certo? As máscaras de proteção. E no caso da hepatite, né, e da leptospirose, vacinas, né? Manter o calendário de vacinas em dia. Então, se a pessoa vai ter contato com um determinado agente, isso já tem que ser previsto, certo? Tá ok? E a doença do trabalho, né? Nós temos doença profissional e a doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função de consequências especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente. Né? Ou seja, o trabalho é concorrente para a doença, né? Um fator de risco, mas não necessariamente determinante, certo? Tá ok? Então, ela pode atingir qualquer pessoa, tá? Então, por exemplo, assim, um trabalhador lá, ele trabalha num lugar ruidoso, certo? Tá lá no PPRA, no PGR, certo? Ele fez audiometria pelo PCMSO, certo? Tá ok? Foi ali administrado para ele o equipamento de proteção auditiva, tá? E então ele teve esse agravamento, né, da audição, né, pelo trabalho, da exposição ao ruído, certo? Então, vamos supor assim, mesmo com tudo que você fez, que você está lá, esse profissional não utilizou o EPI, né? Então, por isso é muito, muito importante, né, a gente partir do princípio que o técnico de segurança tem que estar lá em cima, né? Então, olha só a importância da ficha de EPI, né? Então, por exemplo, se ele desencadear uma doença do trabalho por perda auditiva e entrar contra a empresa, por exemplo, e você for o técnico,
você tem que ter toda a documentação ali, porque, por exemplo, assim, o auditor vai chegar lá, né, vai pedir lá a documentação, vai verificar se você realmente, se aquela ficha de EPI dele consta lá o EPI, né, no caso do protetor auricular aí, certo? E ele vai pedir para que isso aí seja caracterizado, né? E justamente, juntamente com o EPI, o treinamento, né? Tá ok? Então, olha só, aqui nesse caso, né, nesse caso da doença do trabalho, o nexo causal tem que ser comprovado, certo? Então, não é simplesmente a pessoa entrar, falar que adquiriu a doença, ir lá pedir aposentadoria, não sei o que, tal, mas ele tem que ser comprovado. E para ser comprovado, ele vai ter que entrar contra a empresa, tá certo? E você, como o técnico de segurança, né, da empresa, você vai ter que ter todos os documentos, né, que a gente já falou, documentos legais, PCMSO, PGR, PPRA, no caso aqui de conservação auditiva, se lá no documento, no PPRA, no PGR, fala que existe o risco ruído, existe o PCA, que é o Programa de Conservação Auditiva. E nesse procedimento de conservação auditiva, vai estar lá o plano de ação. E aqui que o plano de ação vai falar? Quais são as medidas, né? Qual o nível de ruído? Se ele está exposto, qual o nível? Né? Então, por exemplo, aí depois eu tenho que entrar com outras documentação. Os senhores vão aprender também, né, durante o curso aí, que é o LTCAT, que é o Laudo Técnico de Conservação do Ambiente de Trabalho, certo? Lá tem que constar as medições, tá ok? Certo? Então aí tem que ter o EPI, ficha de EPI, os documentos legais, programas, tá certo? Campanhas, né? Campanhas aí, existem várias campanhas, CIPAT, né? Eu mandei para os senhores aí ontem o link da Campat, né, que está acontecendo, né? Muito importantíssimo, né, nesse momento que está na mudança aí, tá? Hoje eu devo receber a outra aula, recebendo, eu vou compartilhar, tá? Para a gente poder tá alinhando aí, tá ok? Então olha só, então é adquirida e desencadeada em função de condições especiais que o trabalho é realizado, certo? E relações diretamente. Por exemplo, qual que eu posso aqui ter? Né? O chumbo, né? Tá ok? Nós temos aqui a silicose, o câncer de pele, né? A dermatite por contato, né, com produtos químicos, por exemplo, tá certo? Por que ela tem que ser comprovada? Olha só, por exemplo, o câncer de pele, né? Exposição a raios ultravioletas, sol. Mas será que ele adquiriu lá na empresa? Ou será que ele trabalha lá exposto lá durante o final de semana, não usa protetor solar, né? Então, por exemplo, lá na empresa, lá na ficha de EPI está lá, protetor solar, risco de radiação, raios ultravioletas. Aí você passa o protetor solar para ele, né? Aí chega no final de semana e não usa, não é isso? A mesma coisa de dermatite por contato com produtos químicos, certo? Então, por exemplo, lá na empresa de limpeza, lá na empresa de conservação, né? Pessoal que usa muito produtos químicos, aí lá tem luva, tem máscara, né? Você tem uma ficha de produtos químicos, a FISPQ, onde fala todos os riscos, quais são os cuidados que tem que ter. Mas chega no final de semana, ela mistura quiboa com azulim, né? Certo? Isso aí é uma bomba relógio. Então eu estou misturando uma soda cáustica com amônia, né? Então não vai dar certo, tá ok? Então a dermatite de contato, por isso que ela tem que ser comprovada, se ela foi adquirida lá no ambiente de trabalho, tá certo? Então eu tenho aqui proteção coletiva, né? No caso aí, uso de protetor auditivo, ventilação exaustora, uso de máscara de proteção, né? Proteção respiratória, específico para produtos químicos, né? Tá? E por último, nós temos as doenças relacionadas ao trabalho. Que são doenças relacionadas ao trabalho? São doenças causadas ou agravadas por fatores no local de trabalho, né? Essa dimensão abrange muitas doenças. Então assim, tem várias doenças, né, que a gente tem. Né? Uma delas que a gente pode falar aqui
duas delas, né? É a LER, que é o esforço, lesão por esforço repetitivo, e a DORT, que é o distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, certo? Uma pessoa que trabalha com digitação, né? Ela pode desenvolver a LER, né? Ou a LER pode ser agravada por realizar essa atividade. Então é muito importante, então, por exemplo, eu ter um histórico, né, do trabalhador. Se ele já vem de casa, né, com um problema de, por exemplo, se eu contratei, ela já veio com esse problema de LER, eu não fui identificado, aí eu coloco para a digitação, ela vai ter um problema muito sério, né? Tá ok? Aqui também o nexo causal tem que ser comprovado, tá? Então olha só, como é que eu faço isso aí? Eu tenho que adaptar, né, o posto de trabalho ao trabalhador, né, não ao contrário. No caso aí, desenvolvimento da análise ergonômica do trabalho, que vai me dizer quais são os postos de trabalho que eu preciso modificar, quais que eu preciso manter, que tipo de modificação eu tenho que fazer, que mobiliário que eu vou adquirir, tá certo? Pausas preparatórias. No DDS de manhã, aquele alongamento que é feito, né? A gente fala ginástica laboral, aquilo lá é muito importante para a jornada durante o dia, tá? Então, por exemplo, assim, pode ser que durante a atividade ele não tenha pausa para poder fazer aquele alongamento. Por isso que é muito importante lá no DDS no início fazer a ginástica laboral, tá certo? Tem outros programas por exemplo, que faz, então, por exemplo, assim, atividades físicas, né? Tá? Campanhas, tá certo? Então é muito importante fazer isso. Então veja bem, pessoal, então essas foram as doenças do trabalho, tá? E elas são passíveis de aposentadoria especial, tá certo? Por agravamento, certo? Então tem que ter um carinho muito grande com relação a isso, um olhar muito crítico para as situações, certo? Sempre quando chegar, né, já observar, chegando na empresa, olhar as documentação, ver se está correto, cruzar uma documentação com a outra, ver o risco se está exposto ou não, tá certo? Lógico, né, você vai ter lá um engenheiro de segurança para fazer isso, né, mas a gente tem que acostumar a questionar, certo? Então, por exemplo, assim, vai lá com o engenheiro de segurança, deixa eu passar, tá? Isso vai arrebentar onde? Tá ok? No caso aí de um passivo para a empresa. Tá certo? Então vai vir de cima para baixo. Tá ok? Então muito cuidado com isso. Tem que ter um carinho muito especial com relação à documentação. Principalmente se tratando de doença profissional. Tá? Porque ela leva um certo tempo para aparecer. Ela não é igual ao acidente de trabalho. Acidente de trabalho, eu vou lá, ponho a mão numa serra circular, eu corto o dedo, eu vi lá que aconteceu, né? Eu estou vendo que pode acontecer, mas no caso de uma LER, de uma DORT, não é isso? De uma intoxicação por chumbo, não é isso? Uma perda auditiva, tá ok? Tá bom, pessoal? Eu agradeço. Dúvidas, entre em contato, por favor, no PV, tá? Para poder estar retirando. Bom descanso para os senhores, bom estudo, boa aula e até semana que vem.